noite, sejam bem-vindos a mais um Descomplicando com JR, onde eu, Roberta Moraes, e comigo, Júnior Caiafa, vamos apresentar para vocês mais um episódio, e hoje com duas pessoas muito importantes. Comigo hoje, Rodrigo Braga e Natália Dille. Pode se apresentar, Rodrigo. Boa noite, um prazer enorme estar aqui, Roberta, Júnior, todos que estão participando, assistindo aí com a gente. É uma honra enorme estar aqui, é gostoso a gente poder conversar sobre um assunto tão necessário e relevante que é família, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Eu e a Natália estamos casados há 15 anos, então a gente vem construindo isso no nosso dia a dia. Hoje pastoreamos a igreja que fica no Vitorino Braga, o Ministério Ramos, e ali a gente tem falado bastante para casais também, justamente firmando esses princípios e valores que nós acreditamos e temos construído juntos. E queremos estar aqui para poder bater esse papo tão leve e saudável, né, Júnior? Como a gente estava conversando com certeza, vai ser bem importante, agregador. Eu e a Roberta já estávamos ansiosos, eu havia não comentado com ela, mas eu já estava na expectativa de vocês estarem aqui, porque é um assunto muito legal de falar, né? É a base, a estrutura, né? Então, a gente, quando passa essas informações e coloca todo mundo para pensar e refletir. E isso é importante nos dias de hoje, todos que tenham esse entendimento que vamos repensar muitas coisas, valores, né? E conceitos, e vão levar a vida com mais tranquilidade, menos peso, né? Muito mais leveza e fluidez. Sim. E vocês, maravilhosamente, vão estar aqui para fazer essa troca com a gente, perfeita, e a gente está muito feliz pela presença. Natália. O Rodrigo já falou tudo, ele já se apresentou, né? Ele já falou, já é casado com a Natália. Ok, eu sou casada com o Rodrigo. Temos 15 anos de casamento, 17 anos de relacionamento. E a gente tem aprendido muito, né? Nesses anos juntos, temos crescido, temos amadurecido. E a gente fica tão feliz de poder passar isso para outros casais, para outras pessoas, para aqueles que estão começando agora, para aqueles que já têm tempo de casamento, né? E é bom a gente poder compartilhar a nossa história, assim. É muito bacana, importante. E um casal com um projeto muito bacana. E como que vocês fazem essa divisão das tarefas da casa? Só antes de vocês falarem aí sobre essas divisões, eu vou falar antes dos nossos patrocinadores. Beleza. Com a gente hoje, a gente tem a Beltlock, que é aquele fornecedor que a gente nunca pode deixar de fora do nosso evento. É ele que traz toda a nossa energia. Hoje também aqui a gente tem a Soniele, que faz os bem casados, faz brownie, faz red velvet. Sempre presente aqui com a gente, e ela é um diferencial que ela é até lá pro lado lá da igreja. E é um diferencial que ela é totalmente artesanal. Eles fazem tanto a massa como o doce de leite que é colocado nos bem casados. Então, é uma empresa totalmente artesanal e familiar. Com a gente aqui também hoje, a gente tem a Evergreen, que é aquele patrocinador nosso que faz os nossos vídeos de casamentos e que faz a nossa vinheta, né, Júnior? Que o Renato fez para nós aí a nossa vinheta. E também hoje, patrocinando o nosso amigo Júnior aqui, nós temos a Terno. Estou enjoado, chato, porque eu estou extremamente alinhado, do jeito que eu gosto. E para vocês verem, porque a Terno é exatamente isso. Ela tem esse conceito diferente. Diferenciado. E agora eles vão abrir uma nova loja só para formando. Né? Uma coisa importante também para deixar para vocês, que agora tem uma loja específica para os formandos. É para dar aquela atenção diferenciada, né? Precisa, né? Assim Se faz necessário. Como o noivo fora é uma cidade de formandos, né? O formando também, né? Verdade. Não só o noivo. Então, agora a gente vai voltar para nossas perguntas, para a gente começar o nosso bate-papo aqui com o Rodrigo e com a Natália. Agora sim, vamos começar. Pode falar, Júnior. Casados, maravilhosos, com um projeto muito bacana. Quem é responsável pela igreja, pela casa? Como que vocês fazem essa divisão de tarefas? É os 80% ou os 20%? Vai, vamos ver. Não, beleza. É interessante que a gente, desde o início do casamento, a gente conseguiu dividir bem essas questões, sabe? E nós entendemos que não tem Rodrigo sozinho e Natália sozinha, sabe? É interessante que, às vezes, a gente vai participar de alguma coisa, sei lá, tem uma festa da família da Natália e por algum motivo eu não fui. Ela chega em casa, todo mundo perguntou por você. Porque é o Digo e a Nath. É a Nath e o Digo, né? Que bacana. Se não tá completo, tem alguma coisa. Faltando uma perna, né? E a gente tem a Juliana, né? Que é a nossa filha, que também geralmente está junto com a gente, né? Tudo, né? Mas a gente consegue dividir essa questão bem em relação a... Eu entendo que o homem, ele deve ser
o provedor e o protetor. Não tenho nada contra a mulher trabalhar, entendo que é importante. Na nossa casa, quando a gente começou muito novo, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a Natália tinha 19 anos, eu tinha 23 quando a nossa filha nasceu. E aí começamos a jornada enquanto pais, descobrindo ali, né, amor? Foi desafiador e naquele momento eu já trabalhava, mas chegou um momento que a Nath precisou trabalhar fora também para ajudar nas finanças e tal. Mas quando deu uma melhorada, ela decidiu, falou, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar da nossa filha, eu quero educá-la, eu quero estar ali. E essa divisão é muito clara pra gente, sabe? Em relação à pergunta que o Júnior fez sobre a igreja, nós temos construído isso juntos. A Natália, ela não é de estar na frente como eu faço. Eu sou o cara que pega ali, que prega quase todo domingo, que está à frente. Eu gosto dos bastidores. Mas Da trás, construção, né? Eu tô ali, eu tô E ele, apoiando. linha de frente. E é peça-chave, sabe? Muito, muito necessário. Eu jamais chegaria onde eu estou se a Natália não estivesse comigo. Então, eu entendo que o Rodrigo, esse homem que foi construído hoje, tem a participação essencial da Natália para, sabe, gerando isso. Como eu comentei, a gente veio do teatro, né? Então, muitos anos fazendo teatro, e nós entendemos que o trabalho que acontece nos bastidores, na coxia, ele é tão importante quanto o trabalho que acontece no palco. E a Nath está sempre ali na coxia, me dando toda essa cobertura, esse apoio, para que, pum. Então, quando vem o Rodrigo ali na internet falando, ou o Rodrigo aqui, né, se expressando mais, é porque tem alguém me dando essa cobertura, esse suporte essencial, que senão nada disso seria construído. Não consegue dar o passo, né? Não. Não consegue caminhar sozinho. E a partir dessa construção, e como que surgiu a Ramos? A Ramos, a gente, com um grupo de amigos, né, a gente não estava em igreja nenhuma, e a gente começou a reunir em casas. Né? A gente fazia um encontro numa casa, na outra semana na outra casa, e ali a gente cantava, né, compartilhava a palavra. E durante 3 anos a gente fez isso. Foi. Durante 3 anos a gente fez dessa maneira, né? Fez dessa forma. E um dia a gente falou assim, vão reunir, vamos procurar um lugar, vamos procurar um local. E a gente achou a casa onde a gente mora hoje, né? Que é uma granja. Nessa granja tem um galpão muito grande. A gente falou, legal, é aqui que vai ser a igreja. E o pessoal, gente, a gente mora longe, bem afastado da cidade, né? Então, o pessoal ia de vários cantos da cidade para lá. A gente falou, poxa, legal, tá dando certo. Provavelmente nessa construção aí de casa em casa, esse número foi aumentando. Então, Sim. vocês pensaram e viram nessa necessidade de ter um espaço específico para, né? Sim, porque aconteceu algumas vezes, né? A gente chegar em alguma casa e às vezes casas cabia. pequenas não cabia. Não cabia. A gente ficava do lado de fora. É a característica das casas de hoje, né? E às Tudo vezes compacto. as pessoas ficavam constrangidas. Às vezes esses apartamentos menores, né? Cabia, sei lá, 10 pessoas em pé, assim, não dava nem pra colocar os banquinhos. E aí falamos, precisa de um local. De um local E aí fixo. a gente começou lá, né? Sim. E a gente fazia parte, né? A gente faz parte, né, do Olive Tree Group, que ela tem no Brasil e no mundo, e eles dão esse suporte para a gente. E um dia a gente falou assim, vamos fazer um Instagram pra gente? Vamos, pra gente desvincular só o Instagram, porque era Brasil e mundo tudo junto no mesmo Instagram. Vamos fazer com a nossa cara, né? E aí a gente pesquisou, vamos fazer que nome? Ramos. Vamos fazer Ramos. Né? Questão de uma ramificação mesmo. Deixa eu falar do nome rapidinho, só fazendo Claro, essa com complementando. certeza, É isso. importante. Tem um texto que eu gosto muito, que está em João 15, quando Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que está nele dá fruto. Sabe? E aí nós pensamos sobre essa importância de estarmos firmados em Cristo, mais do que firmados numa religião. A gente não é religioso naquele estilo, sabe? Bem, né, da religiosidade, que eu sinto que isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Com certeza. Então nós estamos firmados Ao invés na de palavra. rebanhar, acaba Sim. Aí separando. começa a colocar um monte de coisa que vai afastando, né? Então, nós entendemos isso, que precisamos, enquanto ramos frutíferos, estar ligados em Jesus. E aí veio esse nome, eu falei, vamos colocar com U para ficar diferente, porque Ramos com O parece um sobrenome, né? Aí geralmente, mas quem que é o... Quem que é o seu Ramos, né? Essa igreja é de qual família, né? Então, a gente falou, não, vamos fazer uma parada diferente. E aí, comentando com um amigo nosso, ele criou a logo, e aí continua da logo. E daí foi. Aí o nosso pastor falou assim, vocês já estão preparados, já é uma igreja independente, mas como assim? E aí... E essa igreja partiu desse galpão na granja.
Ela iniciou a gente lá. começou ali. A gente começou ali em agosto de 2021. A gente começou lá. Em dezembro, a gente ganhou, assim, falou que foi um presente de Deus, né? Aquele espaço ali no Vitorino. E a gente, em abril, mudou para lá. Então, foi assim, foi muito rápido. Esse período desse galpão, Dessa mudança, foi... A gente estava na casa durante 3 anos, nesse galpão a gente ficou alguns meses, e depois a gente partiu ali para o Vitorino, onde a gente está há mais de um ano. Eu vi essa construção no Vitorino. Eu vi o que já era existente, a demolição e a construção, né? E eu achei muito interessante. A gente ficava na O Júnior tá expectativa. ali quase em frente. Eu estou pertinho, né? Eu passo em frente todos os dias. Eu falei assim, gente, o que será que vai acontecer aqui, né? Agora você vai ter ter a aqui, placa, né? É. Quase um ano sem placa, agora nós Agora colocamos tem. placa lá Ficou também. maravilhoso o espaço. Parabéns. Obrigado. E assim, e vocês têm alguma formação? Igual, por exemplo, eu tenho formação em enfermagem, pedagogia. Vocês têm alguma formação? Então, eu fiz alguns cursos teológicos, só que aí a maioria desses que eu fiz esbarraram na questão da religiosidade e tal. Então, acabei abandonando. Alguns. Eu amo estudar, leio muito, ouço muito, estudo muito. E veio essa ordenação pastoral, que eu acredito que o chamado pastoral, ele é muito mais do que um diploma que a gente carrega. Eu acredito que é um coração, uma disposição, uma entrega, uma renúncia, sabe? E eu lembro, quando eu fazia seminário, eu devia ter os meus 20 e poucos, né? 24, 25 anos, então foi mais ou ontem. menos. Né? Foi ontem. Nem tinha cabelo branco na época, tinha mais cabelo. E eu lembro que uma vez me perguntaram, você quer ser pastor? Eu falei assim, eu entendo que ser pastor é um chamado de Deus, não é uma escolha que eu faço. Então Deus, olhando lá na frente, se ele perceber que eu vou representá-lo bem, eu digo sim. Se não, eu não quero isso. Até mesmo porque, infelizmente, né, tá com o filme bem queimado, tem muita coisa que a gente vê por aí que não concordo, que não me representa mesmo, mas Deus me chamou para isso. Eu entendi que sim, era necessário, mas aí eu comecei a fazer faculdade de física e parei. Nossa. Parei a tempo, comecei a surtar, mas aí deu tempo de, né? De botar o pé no chão, de botar o pé no chão. Comecei serviço social também, porque a gente é muito engajado em projetos sociais, em ações sociais e missionárias. Hoje a nossa igreja apoia missionários no Brasil e fora do Brasil também. Eu amo fazer essas viagens missionárias também, então já tive algumas vezes com indígenas, ribeirinhos, no sertão. É uma troca de experiência maravilhosa, né? Incrível, incrível. Eu falo que todo ser humano precisa passar por uma experiência assim, por esse choque de realidade, sabe? Por esse confronto, isso é muito o Feitosa legal. que faz muito isso, né? De ir nessas ribeirinhas, de rodar muito. O Feitosa faz muito isso. É maravilhoso. Assim, agrega de uma forma, sabe? Então, deve ser um ganho de conhecimento incrível, né? Sim. De poder coisa estar que você lá leva pra vida, né? E compartilhar com eles ali. Deve ser uma experiência, assim. E a gente vê que, assim, é você se dispor. Mais do que aquilo que você tem para dar para eles, é você estar disposto a ser com eles. Sabe, eu creio que está faltando isso. A gente conversava aqui, né, Júnior, sobre a questão das pessoas, essa carência de atenção, de trocar uma ideia. Eu entendo que a gente precisa ser com as pessoas. A gente está num contexto muito de ter. Eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, eu tenho que fazer. Tanta atividade, proatividade, mas com quem nós somos de verdade. Porque quando a gente compartilha vida, a gente compartilha medos, temores, vitórias, alegrias, choros. Então, em relação à formação acadêmica, eu não tenho. Sou empreendedor há 12 anos, tenho uma empresa de refrigeração, tenho a formação em coaching também. A gente está fazendo essa transição com a questão das mentorias para casais, curso para casal. Então, tem esse contexto, né? Direcionado. Eu fiz o seminário teológico, né? Eu concluí. Eu sou de muita iniciativa e pouca acabativa. Estou mudando isso. Maravilhoso. Mas nunca busquei essa questão de, eu quero ser pastora, porque eu venho de uma família. O meu bisavô era pastor, meu avô era pastor, os meus tios, a maioria, são pastores. Tenho muitos primos pastores e Deus me chamou, né? Então, eu falei assim, ok, eu vou, né? Mas nunca tive essa ambição de, um dia eu quero ser pastora também, igual todo mundo da minha família, tá vendo, né? Não, é algo que veio. Você falando de família e como que vocês lidam com essa questão de casa, família ou a igreja? Vocês fazem essa separação. Como separam isso?
Não, é isso que eu ia falar. Eu não consigo perceber essa separação. Eu entendo que a nossa vida, a gente só tem essa vida, sabe? Então eu não consigo fracionar o Rodrigo marido do Rodrigo que está aqui participando de um podcast, o Rodrigo pastor, o Rodrigo empreendedor. Tudo isso se funde no Rodrigo, sabe? E aí é o que a gente tem procurado viver enquanto casal, enquanto família, enquanto igreja, enquanto as amizades que nós temos e gerindo bem isso. É engraçado que vira e mexe a gente ouve, né? Cara, o dia de vocês tem 40 horas, né? Não é possível. Como vocês fazem tanta coisa? Como que eles fazem tanta coisa? 40 horas. Queremos, porque a gente só tem 24. Não é? Ensina pra gente. É um mistério. É uma coisa... Mas você pode mergulhar na piscina de madrugada, de Sim, manhã cedo 71 lá. dias, né? Ele não sei quantos graus de aquela água lá. Eu morro só de ver ele mergulhando, Não, entendeu? Eu Já frio, morro na hora congelado. que ele pula, eu sinto frio por ele do lado de fora. Eu falei assim, não sei como é que aguenta, não. Mas eu defendo a prática esportiva, porque eu levanto às 5h20 da manhã, vou treinar às 6 horas da manhã e meu dia fica diferente. É outra coisa. Mas é outro. diferente, É produtivo, diferente. é maravilhoso. Você muda tudo. Toda a sua rotina fica diferente. Então, assim, eu defendo. Acorde cedo, Roberto. Não, eu acordo cedo todo dia. Mas pra malhar. Não, não E precisa. é até interessante Pula isso, essa né? parte. Aí eu vou fazer Vou pegar essa ponte que você falou. Eu quero encorajar todo mundo. Aí eu vou... Pra qual câmera que eu olho? Pode olhar pra frente. Eu quero encorajar, se você não faz atividade física, faça. Eu defendo. É extremamente necessário. Eu defendo. É bom pro corpo, é bom pra alma, é bom pro espírito, é bom pro relacionamento, é bom pra tudo. Fica mais pra disposto, tudo. né? Sim, eu costumo brincar falando sério, na verdade. Eu falei isso com os homens, o último bate-papo que eu tive lá. Falei, imagina o seguinte, falando que o homem precisa ser forte, fisicamente forte, emocionalmente forte. E aí eu falei, imagina se a sua esposa passa mal e você não consegue carregar a sua esposa no colo. E aí você tem que chamar o seu vizinho para carregá-la. E supondo que ela desmaiou e quando ela acorda, ela tá nos braços do vizinho, não no seu braço. E aí os caras ficaram meio assim... Ah, puxa, mas a minha esposa engordou. Eu falei, então fica mais forte. Para de jogar pra ela. Malha mais. Faça alguma coisa, sabe? Porque tem esse conceito também. E aí até mesmo em relação à questão religiosa, né? Eu tava vendo outro dia um vídeo do padre Marcelo Rossi, por exemplo, que tá enorme. Ele é todo forte, né? Então, ele Todo tá inaugurando uma nova Totalmente. safra, né? Sim. Eu até brinquei que ele tá humilhando os pastores, né? Então, porque tem aquele conceito ainda de que, não, eu já tô casado há tanto tempo, eu posso relaxar. Eu não preciso cuidar Jamais. disso aqui, mas a gente precisa, principalmente pensando na questão familiar. Eu tenho uma filha de 14 anos, eu preciso estar bem fisicamente para cuidar da minha filha. Hoje, a gente estava na casa da minha sogra, ela falou assim, papai, quem chegar primeiro no carro ganha? Falei, ganha. A gente saiu correndo no meio da rua para poder ir até o carro, sabe? E é tão legal poder fazer isso, participar disso com a minha filha. Não, filha, não aguento não, eu não tô bem. Para no meio do caminho, você ganhou. Sabe? Isso, para mim, é algo que me motiva no sentido dessa disciplina, dessa constância. Aí o projeto, né, que vocês citaram aí, a minha ideia é fazer 365 dias. Aí minha sogra até brincou, mas faz só no calor, não faz no frio não, você é muito doido. Mas justamente por isso, como eu falei aqui, de muita iniciativa e pouca acabativa, eu preciso trabalhar esse conceito. Então, vem a disciplina de todos os dias, de forma intencional, ler a Bíblia, não ler a Bíblia apenas para um estudo bíblico ou para uma pregação, mas o meu momento com Deus, o meu momento devocional, que é extremamente necessário, e isso eu encorajo todo mundo a fazer também, não tem nada a ver com religião, estou falando da Bíblia, de princípios milenares, de princípios para todas as áreas da nossa vida. É tirar aquele tempinho pra você, né? Você faz necessário, né? Pra saber quem é você. Exato, É importantíssimo. de ter, sabe, esse momento de reflexão, esse momento de solitude é extremamente necessário. Então, eu tenho feito isso, o meu momento ali, comigo mesmo, o meu momento com Deus, o meu momento de prática de atividade física e o banho frio, que é justamente para poder... Revigorante. Além de revigorar, é a questão de, cara, eu vou vencer esse negócio. Eu não vou perder para água fria, não, sabe? Tem dia que olha... Ela vai ter que aquecer comigo. Boa. Nossa, gente, eu tá acho que eu ia pular essa parte. Mas está sendo legal. E assim, e como eu fracionei essa meta, que quando eu olhava assim, eu pensei, 1 de 365, estava muito distante. Falei, eu vou desistir. Hoje eu estou muito cansado, hoje está frio, depois eu recomeço. Mas quando eu fracionei a meta de 7 em 7 dias, ontem, por exemplo, anteontem, que eu cheguei, estava muito frio, era quase 11 horas da noite. Eu falei, cara, faltam 2 dias para eu fechar a semana.
eu não posso parar agora, sabe? Isso tá E sendo a gente fica muito se interessante. cobrando, né? Não posso, é verdade. E assumir o Aí compromisso acaba- público, né? De jogar nas redes Exatamente. sociais também. Agora cada As vez- pessoas ficam agora cada esperando vez pra poder mais ver. fica. Fica esperando. Tá todo mundo aí nessa contagem Ver junto com como que você vai a chegar aos mergulhar 365. Não, e assim, muita gente não sabe. Eu não joguei na rede, que serão 365. Aí algumas pessoas perguntam, e aí, Agora todo mas mundo vai saber. tinha 70... isso aí, agora todo mundo sabe. Agora, mas tá de boa, é bom que vão me cobrar. Ô, Rodrigo, vamos lá. Você falou lá no podcast que... Ia ser 365. Aham, cadê? Só pra começar. E depois dos 365, eu sei que eu vou ser outra pessoa. Novos desafios. Exato. Aí você vai se propondo, fazer outras coisas. Isso é motivador, né? É bem Sim, interessante. demais, a gente demais. tem que se permitir a fazer coisas para nos desafiar. É extremamente importante. O Muito nosso importante. crescimento, ele tá fora da zona de conforto. Sim, totalmente. Porque às vezes a gente tá aqui, tá muito confortável, tá muito favorável, tá muito tranquilo, a gente acaba acomodando, né? E é necessário a gente desenvolver em todas as áreas. Aí, trazendo para a questão familiar, eu vejo muitos casais, quer dizer, a gente já tem 15 anos de casado, não tem mais nada para aprender, não. Vou fazer um curso agora, essa altura do campeonato. Eu vou numa palestra sobre casamento, eu já sei tudo sobre casamento. Sabe nada, a gente nunca vai saber tudo sobre Sempre fica tudo, né? faltando. Você falando sobre casamento, casais, e quando se casa, constrói uma família. E o desapego da família anterior, de pais, amigos. Como fazer essa Como fazer essa separação, né? separação? O Rodrigo brinca comigo. Nossa, tem que cortar o cordão umbilical. Eu falei, já cortei. Mas é minha mãe, é meu pai. Mas a minha sogra, ela Ela- insiste ela em quer recosturar, recosturar, o cordão. Tá alinhavado ali, né? Não, mas é entender isso, que quando você casa, agora é você e seu marido, é você e sua esposa. E daqui a pouquinho vocês vão ter filhos e vai crescendo. E o pai e a mãe deixam de ser família? Não, eles são famílias... parente, né? Familiares, né? São meus familiares. Então, a minha prioridade é minha família. Quem que é minha família? Meu marido, minha filha. Isso as pessoas precisam entender, porque a gente tem visto muito hoje essa questão de... Discutiu, eu vou lá falar com minha mãe. E aí acabou, porque você expôs um problema do casal para terceiros. E isso tem acabado com muitos casamentos. E a gente tem trabalhado com muitos casais com esse problema. E precisa, é um mal que precisa ser combatido, né? Eu Tem acho que que quando a cortar o gente se propõe, né, de forma individual e faz aquela união, a gente tem que saber a quem se unir. Com os mesmos propósitos, com os mesmos pensamentos. Então, assim, a partir dessa base se constrói uma coisa muito bacana, sólida, forte, e é uma referência de família, né? E é tudo isso. E quando você tem diálogo, verdade, transparência, tudo flui. Exato. Vai ser tudo maravilhoso, porque é dentro de casa que a gente tem que discutir a relação de fato, ver o ponto de vista do outro, achar um meio em comum ali do casal para poder seguir juntos. Porque se não tem essa união, essa conversa, esse diálogo, essa verdade, transparência, que isso é extremamente importante, isso não é qualidade, isso tá na índole da pessoa. Então, assim, é uma construção que você vê resultado. Então, isso é extremamente importante. As pessoas hoje, elas têm que ter entendimento que quando o outro se propõe a estar com alguém, ela está querendo construção, ela não está querendo divisão. Exato. E isso que a gente tem que ter um entendimento. Você não apenas une ao outro por amor. Você une ao outro por muitas outras questões. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que essa entrega, esse respeito, né, é importante. Então, assim, conversar sobre tudo, sem deixar nada a não falar sobre, né? Porque é importante, é extremamente importante. E aquela construção, você vê um resultado. Então, a ramos, né, é ramificação. Quando você falou da sua mãe, né, de cortar o cordão umbilical, é isso, né? Você está agregando mais uma pessoa para sua vida e ali com o casal construindo e tendo a oportunidade de ser mãe, de ser pai, né? Então, assim, vai ramificando cada vez mais, né? E eu penso também uma preparação para isso, sabe, Júnior, Roberta, que às vezes eu vejo em algumas famílias, parece que os pais não estão preparados para desapegar. A minha filha está com 14, a gente tem um combinado que ela não vai namorar por agora, é hora de estudar e tal. Até mesmo porque Certíssimo. a gente entende que o namoro é uma preparação para o casamento, sabe? E ela comenta isso. De vez em quando algumas colegas falam que
já namoraram 10 pessoas, uma menina de 14 anos com 10 ex-namorados. Eu acho que é muito pesado, sabe? E a gente tem protegido, preservado a Juliana em relação a isso. E eu não tenho crise quando chegar o momento dela casar, dela sair de casa. E isso acho que é interessante os pais entenderem também. Nós estamos criando a Juliana para que ela tenha uma família, não para que ela fique para sempre com a gente. Eu até brinco com ela, tô doido pra você casar, pra meter o pé, aí vai ficar só eu e sua mãe, sabe? Casal jovem, vamos aproveitar a vida. Aí, vou viajar pra caramba, vou curtir com a minha esposa, sabe? Mas eu escutei outro dia um pastor falando exatamente essa questão do namoro, né? Porque brinca, seu namoradinho lá da escola. Não, criança não namora, Exato. né? E a questão, tipo assim, você vai namorar, vai ficar noivo a partir do momento que você tem, assumir esse compromisso, a partir do momento que você tem como sustentar uma família. Então, tipo assim, você tem, então vamos pegar pelo aquele propósito do relacionamento. Mas não simplesmente, como você falou, a menina de 14 anos já passou, né? Então, não tem esse entendimento, às vezes, né? Da importância que tem essa continuidade no relacionamento. Exato. Da questão de você saber o que o outro quer, né? Quais são os nossos valores? Deixa eu ver, você tem os mesmos valores que os meus, né? A gente se completa nisso, porque tem gente que ama, por exemplo, viajar e a outra odeia. Como que eles vão casar? Não faz sentido, né? A conta não fecha, né? Não fecha. Então, a gente precisa entender, tem que ter esse né? conhecimento Tem que ter esse conhecimento. E o namoro, ele serve para isso, né? Para você se conhecer. Exatamente. Passar pelas etapas Exato, é extremamente exato, importante. exato. Aquela frase que eu costumo dizer, que casamento não é união de corpos, casamento é união de propósitos. Verdade. Sabe? É muito mais do que unir corpo com corpo, é unir propósito. E isso é muito interessante. E a gente está num tempo que as pessoas têm medo da solidão. Tem medo de ficar sozinha, tem medo de ficar pra titia, né? E aí acabam se relacionando, a gente vê a quantidade de relacionamentos tóxicos por aí, não fazem ideia de quem é a pessoa, não fazem ideia do propósito. E assim, começa olhando para dentro, sabe? Eu acredito que quanto mais bem resolvido eu estou, melhor eu sou para a Natália. Isso, para mim, foi uma virada de chave. A gente já devia ter mais de 10 anos de casado e nós somos de ritmos muito diferentes. Propósito alinhado, estamos caminhando para a mesma direção, só que geralmente eu queria ir a 200 por hora, enquanto a Nath estava a 60 por hora. Aí ela vem te puxando, né? Isso, mas eu agradeço a Deus pela vida dela, porque se não fosse a Natália, eu já tinha rodado nas curvas da vida. Não dá para pegar, vou daqui para o Rio, a 200 por hora eu vou rodar em alguma curva, não tem como. Em algum momento chega. E aí, eu olhava pra Natália, cara, ela fica me travando, cara, vamos. De âncora. Âncora. Nossa, a Natália é âncora. Você é a âncora. Até o dia que eu entendi a importância da âncora para um navio. Porque se eu não tivesse essa âncora, eu teria ficado à deriva, em meio às tempestades, porque nós passamos por tempestades, e eu sei que a gente vai passar por mais tempestades. Estar vivo é isso, né? É desafio, né? Que Diário. bom, graças a Deus pela vida da Natália ali, me ancorando nos propósitos, naquilo que a gente, no caminho para onde a gente está trilhando, sabe? Então hoje, quando eu olho para a Nath como uma âncora, não é mais no sentido pejorativo, não é pesado, é assim, puxa, é Uma que me dá simbologia. segurança. Ainda bem que eu trás tenho de essa tudo âncora, isso. né? Exato. E o Rodrigo me acelera em alguns momentos também, né? Às vezes eu Se tô... faz necessário, né? devagar, não, peraí, dá pra ir mais rápido. Dá pra dar uma acelerada. E você vai tem esse equilibrando. entendimento, né? Os dois têm esse entendimento, né? Dessa cobrança que é fazer você andar de fato, né? Porque tá querendo ali a sua evolução, a sua construção, quer que você caminhe juntos. E isso é bacana. E isso só foi possível, Júnior, depois que a gente teve esse olhar sincero e genuíno para dentro. Porque uma coisa que eu vejo, não quero colocar como erro, mas um ponto de melhoria em alguns casais é que geralmente a tendência é ela tem que mudar, ela tem que fazer, porque a Natália... É sempre isso, porque o a outro. Natália- o problema é sempre o outro. É mais fácil apontar pra frente, né? Mas esquece que tem 4 pro lado de Não cá, é? né? Mas Contando. quando eu olhei pra dentro, eu falei, não, peraí, eu tenho vacilado em relação a isso, e eu comecei a mudar, comecei a melhorar essas coisas. A Natália entendeu também o que ela precisava ajustar, porque tem gente que olha pra gente, a gente ouviu isso, e assim, é uma das maiores mentiras. Nossa, vocês são um casal perfeito. Eu falo, somos perfeitamente imperfeitos, sabe? Não tem nada de perfeito, a gente tá em obra, a gente tá Em procurando construção, melhorar, né? em construção Diária. E aí vem algo que você citou ali, diálogo. Tem que ter comunicação.
Só que hoje parece que as pessoas não têm mais tempo para conversar. Chega em casa, tá cansada e tá lá. Tô mexendo no meu telefone. Aí o telefone tá... não entende. Ah, não, vai falando aí que eu tô te ouvindo. Não tá ouvindo nada. Se você quer ouvir, para o que você está fazendo. Olha para a pessoa, dê atenção, esteja presente. Tem medo de olhar, né? Tem, porque às vezes no olhar reconhece que não é aquilo. É isso. Então as pessoas também, elas se fantasiam muito, né? Elas estão hoje, usando a palavra, estão muito fake. Elas se apresentam de um jeito, por mais que a gente conversou sobre que precisa passar pelo namoro, pelo noivado, até chegar a um casamento, nessa construção para você entender quem é o outro, mesmo assim tem muita gente disfarçado. E a gente tem que ter este entendimento que tem muita gente disfarçada e que a gente tem que saber quem são essas pessoas. Tem que fazer uma análise de fato e entra aquela carência que você falou e é onde vem até os relacionamentos tóxicos. Porque cria aquela vontade, aquela necessidade de estar com alguém e qualquer coisa. É a mesma coisa, muito pejorativo, é você ir ao mercado com fome e você pega qualquer coisa. Sim, é verdade. E aí você compra um monte de coisa. Você compra um monte de coisa. Desnecessário. Vai alimentado. Sim. Vai você sabendo quem é você. Pronto. Você faz uma análise, você faz uma escolha. Não é que você é perfeito, mas você já chega ali com o entendimento, assim, opa, eu sei quem sou. Então, pessoa do meu lado tem que agregar. Autoanálise é libertador. Isso é maravilhoso. É extremamente necessário, sabe? E isso não tem a ver com religião, sabe? E não é isso, é você olhar para dentro. Eu gosto de dizer assim, quando eu entendi quem eu sou em Deus, quando eu entendi o que Deus tem sonhado e preparado para minha vida, pode falar o que quiser a meu respeito, que eu entendo tanto pontos fortes quanto pontos fracos, pontos de melhoria. Isso é muito claro. E aí, tem uma frase que eu li uma vez, que essa frase também foi libertadora para mim. Que geralmente a gente fica assim, você tem que estar com alguém que te complete, tem que estar com alguém para te completar. Não, a frase que eu vi foi assim, complete-se a si mesmo e encontre alguém que te transborde. E isso foi assim... É amor próprio. Porque você fica nessa de completar, você fala assim, não, porque eu não consegui fazer, porque fulano não me ajudou, porque fulano não me deu... Não, você tem que depender do outro, né? Você tem que, é igual você falou, tem que transbordar mais, mas você tem que fazer por si só. Sim, e você, quando você tá bem consigo mesmo, a gente tava falando isso, né? Cara, tô bem, se eu tiver que ficar em casa... A minha filha é muito de boa em relação a isso. Ela tá em casa agora, tranquila, ela gosta desses momentos de solitude, ela aproveita esses momentos. Então, o Rodrigo, sem a Natália... É legal, é bom. O Rodrigo é bom só sem a Natália. Com a Natália é melhor ainda, porque transborda. Mas eu não posso ficar dependendo da Natália para ser completo. Porque a gente não tá junto 24 horas por dia. E quando eu saio para fazer uma viagem missionária e fico 20 dias fora. Então vai estar sempre um Rodrigo bem capenga ali, sabe? Bem aquém daquilo que poderia ser. Não, eu tenho que estar bem ali, eu tenho que estar pleno nesses momentos. E quando... estamos juntos, aí transborda. Aí é maravilhoso. Você falou da Juliana, né? Como educar os filhos no caminho de Deus, independente da religião, né? Como que a gente faz isso? Boa. A gente conversou essa semana, né? A gente conversou sobre isso. Já pensando então no podcast, né? E a gente nem manda pergunta. A gente nem sabia. A gente comentou que muitas pessoas falam assim, eu fiz tudo pelo meu filho e ele agora está num caminho errado. Aí eu falei com o Rodrigo, mas fez tudo mesmo? O que é fazer tudo, né? Porque as pessoas, elas têm a ilusão de que eu ensinei, eu peguei e falei, é assim que você tem que fazer, é assado, e mostrar, ao invés de dar a mão e falar assim, vem comigo. Ou o material, né? Muitos pensam que o material é o que não lhe faltou, está tudo resolvido. E o que a gente estava falando é o seguinte, você dá a mão para o seu filho e você não vai mostrar o caminho, você vai no caminho com ele. E ali ele vai seguir os seus passos. Ele fala, caramba, poxa, meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo. Porque não adianta nada eu falar com meu filho assim, não fala palavrão. E você xinga o dia inteiro. Ele vai falar. Ele vai falar. E eu vou brigar, e não adianta. Então, é eu realmente dar a mão para ele e mostrar o caminho. Então, a palavra de Deus, ela fala em Provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Então, ela não está falando assim, ensina a criança o caminho. Não, ela está falando no caminho. É para você dar a mão e ir junto com ele. Que eu falo assim, eu fico tão feliz que a Ju, né, ela é uma menina extraordinária. Então, a gente, na escola, é só elogios. Tem uns defeitos dela, como todo mundo, né? Mas
ela é uma menina, assim, muito pura. E a gente fala, caramba, a gente está fazendo um bom trabalho, né? E ela vê isso na gente. Então, ela olha para a gente e fala, poxa, minha mãe faz isso, eu quero fazer também. Ah, meu pai faz isso. Seguir o exemplo, né? Exatamente. Conta do marido. Ah, tá. Ela é muito parecida comigo, né? Igual. Igual. E ela não É filha muito... do pai, né? Ela é fisicamente a minha cara, mas a personalidade é do Rodrigo. E ela não é muito de me elogiar. Mas teve uma vez que ela fez um elogio, assim, que pra mim foi talvez um dos maiores que eu recebi até hoje. Ela virou pra mim, ela era mais novinha, ela falou assim, papai, eu quero casar com alguém igual a você. Eu falei, mas por quê? Pela forma que você trata minha mãe. E isso pra mim foi muito legal, maravilhoso, sabe? né? Ela, puxa, eu tô vendo a forma como você trata minha mãe e eu quero um homem que me trate dessa forma. E é essa questão do exemplo. Eu acredito, né, respondendo também à pergunta da Roberta, qual a forma, qual o melhor caminho? Qual a melhor forma de educar? Estando presente, sabe? Tem muitos pais hoje que estão trocando a presença por Pelo presentes. E o que o filho precisa é da presença. Essa semana, anteontem, eu vi um vídeo falando isso. Os 10 primeiros anos de uma criança são os 10 anos mais importantes, porque ali os pais estão juntos, depois eles vão ter amigos na escola, vão ter namorados, vão casar, e eles não vão querer estar tanto tempo com os Com a pais gente mais. como quando pequenos, sabe? E precisa entender isso também. E outra coisa, quem é responsável pela educação dos filhos são os pais. Não é a escola que tem a função de educar, não são os avós, não é a igreja. Eu falo isso com os pais, gente, eduquem os seus filhos e aqui na igreja eles receberão instrução bíblica, mas educação vem de casa. Não Por dá favor. para ficar jogando, joga na creche, joga para os avós, faz. Não, e falta essa presença. Eu percebo muitos pais ausentes hoje. Eu percebo que a gente está vivendo numa geração de órfãos de pais vivos, sabe? Percebo muitos órfãos hoje. Crianças que os pais estão ali, né? Mais ou menos. Até uma vez eu li sobre isso, o menino falou assim, papai, quanto que custa... Quanto que você ganha por hora? Aí o pai falou assim, não sei não. Não, pai, mais ou menos, quanto você ganha por hora? Aí supondo que o pai falou assim, eu ganho R$ 100 por hora. Aí ele, tá, beleza. O menino saiu, foi no quarto, pegou o cofrinho dele, trouxe lá algumas moedas, algumas notas que ele tinha. Papai, você me empresta R$ 15? R$ 15? Pra que você quer R$ 15? Porque eu tenho 85, mas eu queria completar o 100 para comprar 1 hora com você. Você me dá 1 hora de atenção. Sabe, será que a gente vai precisar chegar a esse ponto dos nossos filhos terem que comprar 1 hora com a gente? São pais como de figuras representativas apenas, né? Estão lá só simbolizando, mostrando para a sociedade que são pais. E quantos estão querendo ser pais? Quantos estão querendo educar, né? E a gente tem que ter esse entendimento que é importante ter essa base de construção entre aquele elo com o seu filho. Igual você, a sua filha, né? Quer ter um marido igual você como esposo da Natália. Então, assim, maravilhoso isso, né? É muito bom ter esse retorno e você fala assim, tô no caminho certo. Sim. Tô naquela construção bacana com ela e ela tá entendendo o que eu tô passando. Não, agora, antes de vir para cá, ela me mostrou no celular, tava vendo umas fotos lá. Ela, papai, olha que legal isso aqui. Aí tava escrito assim, como que você consegue fazer o seu filho ler? Porque o meu filho só quer ficar no celular o dia inteiro. E aí tinha uma foto, assim, o cara tava segurando um livro e o filho sentado do lado dele com o livro também. Tem que É dar o isso mesmo, exemplo. Exemplo. Se você fica o dia inteiro no computador, se você fica o dia inteiro jogando videogame, o filho vai fazer a mesma coisa. É o exemplo que ele tem. Ele vai achar que aquilo ali que é o certo, só aquilo ali que serve, né? Você faz aquilo ali, você vai estar dando o exemplo. É igual você colocou, você faz um bom trabalho sendo marido, ela vai querer aquele mesmo exemplo, é o que ela visualiza. Então, é exatamente isso que você colocou. Se você fica o dia inteiro no telefone, ele vai achar que o telefone é bom. Então, ele vai pegar o telefone e vai te pegar o livro. E eu ouvi uma frase uma vez que eu achei interessante, que diz assim, que nós somos uma geração que ouve com os olhos. E é legal pra gente refletir sobre isso. Por quê? A gente tem que colocar todo mundo que está nos ouvindo e assistindo para refletir. Sim. A hora é agora, fala. Isso é muito interessante, porque nós ouvimos com os olhos. A gente não está atento somente àquilo que está sendo dito aqui. Porque a gente pode falar. E lembra aquela frase, né? Uma atitude fala mais do que 1000 palavras? Não adianta eu chegar aqui com um discurso e tal, e falar um monte de coisa. Tudo motivacional. Sabe, pra quê se eu não vivo isso?
Mas, por exemplo, na hora que acabar aqui, que a gente for embora, se você chegar no portão, você vai ver que eu vou abrir a porta do carro para a Natália entrar. Sabe? É um princípio que eu tenho. Para mim, custa. Ela precisa que você faça isso. Não, mas eu quero honrar minha esposa fazendo isso. E eu acredito que quando eu abro a porta do carro para ela, por mais simples que seja isso, ela entende isso como uma expressão do meu amor por ela. Mais do que eu ficar falando. Então, a gente está observando, a gente está vendo, sabe? Vocês que nos acompanham nas redes sociais, vocês estão vendo que a gente vive como família. E assim, claro que a rede social, não é, a gente sabe que não serve como comparação o tempo todo, mas Não, no dia a dia, sabe? No dia a dia. E isso é importante. Então, é hora da gente parar de ficar com discursos maravilhosos, motivacionais. E agir. Você falou uma coisa extremamente importante dessas ações, nessas atitudes, né? Mas hoje a gente vê muitos com essa necessidade da divulgação. Eu preciso que você fale que me ame, eu preciso que você poste uma foto no Instagram, eu preciso que você socialize com os meus amigos ou eu com os seus. Existe uma cobrança. É a carência, né? Aí a gente para e pensa assim, pra que tanta exposição? Pra que divulgar tanto? É a nossa intimidade, é o nosso estar junto. Qual é essa necessidade de mostrar para o outro? Qual é esse déficit que você tem que você quer suprir numa relação e expor ela? Então, assim, isso também vem de algo de criação lá atrás, né? Com aquela construção toda da sua personalidade e quem você quer ser este perfil de pessoa. Que você só tem o entendimento que o outro te ama, ou que ele quer estar com você, ou que você é importante para ele, se você divulgar ele. Sim. É a questão que a gente colocou, de completar e não de transbordar, né? Precisa disso o tempo todo. É sempre alguma coisinha. Completa assim, completa com isso, completa com aquilo outro. E a gente está vivendo a nossa vida pela tela do nosso celular. A gente hoje não contempla mais, sabe? É um tempo que não é mais contemplativo. A gente não... Tipo, supondo que agora está tendo uma chuva de meteoros, aquela experiência linda, ao invés de a gente parar para admirar, a gente vai pegar o telefone e vai assistir a chuva de meteoros numa telinha, sabe? E isso tem acontecido em todas as áreas. Ao invés de curtir a minha filha... Deixa de viver para registrar. Tá registrando. Em vez de registrar aqui, né? Tá aqui na registrar no negócio que depois você pode perder. Sim. Né? E aqui depois você não vai ter. Verdade. Não tô falando, né, tem que tirar foto sim, tem que filmar sim, mas... Sim, mas aproveitar tudo mais com os doses momentos. homeopáticas, né? E assim, sem aquilo, sem equilíbrio. A nossa vida, ela é baseada em essa é a palavra equilíbrio. maravilhosa que eu amo. Equilíbrio. Tem que ter. O que é riqueza? família. Riqueza é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Amor. Essa semana eu gravei um vídeo falando sobre aliança. Falei que eu faço questão de usar minha aliança sempre, porque ela significa que eu amo e sou amado. Eu vou esconder minhas mãos, que eu já tô sem, esqueci, gente. Aí eu falei com ela, mas você tá solteira hoje? Cadê a aliança? Como se, né? Que tudo bem. Claro que não foi uma direta, né? Nem tinha olhado. Eu só aproveitei a oportunidade. Porque eu já cheguei, ela logo veio falando, né? Uhum. Estou sem aliança, estou sem brinco. Eu falei assim, ué, tá solteira hoje? Mas significa isso, que eu sou amado por alguém e eu tenho alguém para amar. E eu vejo muita gente falando assim, eu estou disposto a morrer pela minha família. Aí geralmente eu pergunto, você está disposto a viver por ela? Porque te adianta você estar disposto a morrer pela sua família se você nem tem tempo para viver com a sua família. É outra reflexão, tá? Maravilhoso. Vai anotando aí, João. Todo mundo tem que refletir. Esse podcast tem que ser ouvido e visto várias vezes. É isso aí, mastigar com os dentes do cérebro. A gente, às vezes, fala com algumas palavras pejorativas com as crianças, né? Hoje em dia tem muito essa questão de bullying, né? Uhum. Como que isso depois pode interferir na vida adulta da criança? Esse tipo de palavreado, né? Que a gente esse linguajar distorcido. Eu vejo isso muito... tendo filho, né? Fica mais fácil da gente estar nesse meio. Você vê que a criança ela absorve muita coisa. E se ela está num ambiente onde ela recebe palavras negativas, onde ela recebe críticas, né? Nossa, você é burro, nossa, você não faz nada direito. E aquilo, a criança ela vai
crescer com aquele complexo. Por isso que é muito importante, se a criança chegou da escola e falou, meu coleguinha me chamou de burro. Não, meu filho, você é muito inteligente. A gente realmente declarar palavras boas para nosso filho, né, para nossa filha, para ela poder entender que ela não é aquilo que falaram de ruim dela. Porque se deixar, essa questão do bullying, um fala, o outro fala, a criança chega em casa, o que foi? Nada. Aí o pai, nada, tá bom. Não, peraí, você conhece seu filho, você sabe o que está acontecendo. Sabe que não é nada, né? Você sabe que tem alguma coisa, né? A gente até conversou isso outro dia, a Ju estava mal, né? Eu falei, cara, a Ju não está bem. E aí ela subiu pro quarto dela. Aí eu falei, Ju, vem comer. Já vou. Eu falei, ela tá chorando. Vou lá em cima. Aí o Rodrigo, não, vamos comer. Eu falei, não, ela tá chorando, ela não tá bem. E eu cheguei lá no quarto, ela tava lá chorando. Então, assim, eu sei o que a minha filha sente. E os pais, eles precisam entender, eles precisam enxergar o filho e falar, cara, meu filho não tá legal, o que aconteceu? Então, vamos conversar? O que aconteceu? Fulano falou isso de mim. Não, filho, você não é isso. Né? E trazer a criança... mostrar, e se foi algo verdadeiro que aquela pessoa falou, né? Mas que traga uma clareza para ela entender o porquê que aconteceu aquilo, né? E isso vai fazer com que a criança cresça sem nenhum transtorno, né? Sem ser aquela, eu sou burro, eu sou feio, eu sou... E que isso pode criar um bloqueio. Sim, e tem muita gente hoje que faz essas regressões para chegar lá no passado e ela destravar aquilo ali, porque aquilo ali fez com que ela não evoluísse, não andasse para frente. Você descobrir que você teve um trauma quando você tinha 4 anos de idade, que você fala assim, nossa, era isso lá... foi uma coisa que meu tio falou comigo. E isso está muito próximo da gente. A gente sabe que tem muita gente que faz isso. Essas regressões para poder, de fato, romper com algo. Nós precisamos validar os nossos filhos, sabe? Precisamos mostrar para eles quem eles são de verdade. Aí deixa eu contar uma experiência rapidinho. É uma experiência, assim, ela é sobrenatural, mas me ajudou demais a entender a minha identidade. Teve uma vez... Passei por uma situação bem desconfortável, que o cara tinha trabalhado numa empresa, e aí depois o cara veio falar um monte de asneira, e ele começou a me ofender nesse momento. E a gente estava sentado, a gente tinha uma mesa, e eu aqui, sentado assim, e ele começou a falar um monte de coisa. Porque você isso, você aquilo outro. Eu parei, fiquei ouvindo o que ele falava, e foi uma experiência realmente, assim, sobrenatural. Eu senti dentro de mim Deus falando assim, você não é nada disso. Enquanto ele me xingava, Deus falava assim, você é isso, você é assim. E Deus foi falando coisas a meu respeito, que enquanto ele falava, espumando a boca, eu ficava assim, sabe? Tipo, tô felizão porque eu tô ouvindo Deus falando comigo. E desse dia, Roberto, Júnior, dali pra frente, nunca mais ninguém me colocou nem abaixo daquilo que eu realmente sou, e nem acima. Então, hoje, nem o elogio, nem a crítica me deformam, porque eu ouvi do meu pai quem eu realmente sou. E trazendo isso agora na questão natural, a gente afirma isso muito na Juliana, a gente valida a Juliana muito o tempo todo. Ju, você tem essa qualidade, você tem esse potencial, você dá conta sim, você chega lá sim, você pode sim. Porque quando alguém falar assim, você não consegue, mas o meu pai falou que eu consigo. Você não é capaz. Minha mãe falou que eu sou capaz. E isso vai gerar uma força, sabe? Isso vai gerar um ânimo. Eu creio que falta isso, sabe? De validar, porque às vezes os pais são os primeiros. Você é burro, você é incompetente, você não faz nada certo, você não vai dar em nada na vida. Pô, cara. Parte de casa. Porque além desse bullying, ainda tem a rede social. Que a rede social... Tem uma comparação hoje, gente, que... eu queria ser igual a fulano. Nossa, eu queria ter o cabelo da Beltrano. Nossa, a roupa do fulano. Nossa, olha o cabelo dele. É uma coisa assim. E a criança, ela vai se... Nossa, eu sou feia. Nossa, eu sou gorda. Nossa, eu tenho um dentão. Então... A sociedade e a mídia hoje nos cobram muito, né? Muito. E então, a gente as tem que crianças ter têm sido um muito entendimento afetadas por total. isso. Muito. Gente, eu tô com 38 anos. Quando eu tinha 10, 12 anos, eu nunca ouvi de nenhum dos meus colegas que estava tendo crise de ansiedade. Hoje é comum. Hoje, vira e mexe, nós vemos crianças de 10 anos parando no hospital por causa de crise de ansiedade. O que a gente está fazendo com as crianças? Sabe? E eu acredito que nós, adultos, somos culpados disso. Aí, por exemplo, né, a gente conheceu um caso de uma menininha que foi parar no hospital, acho que 2 ou 3 vezes na mesma semana, por crise de ansiedade.
E aí depois eu fui ver que os pais estavam tendo várias discussões, falando sobre vários assuntos, conversando sobre problemas financeiros, problemas conjugais na frente da criança. É um Sabe? contexto Eles estavam conturbado. provocando aquilo. Precisamos proteger nossas É crianças. entender que a criança não tem coisa que ela não precisa Não saber. precisa saber. Não precisa saber. E a gente tem visto também que a sociedade tem dado muita escolha para as crianças. Ah, meu filho, o menino tem 3 anos de idade. Onde você quer almoçar? Gente, uma criança de 3 anos de idade vai falar onde que vai almoçar? No McDonald's. Não tem que opinar. No McDonald's. tipo isso. Não, no máximo, assim, você quer Isso, bife com batata isso. frita ou você quer isso aqui? Pronto. Aqui, vai lá escolher a sua roupa. A menina de 7 anos de idade, ai meu Deus, vê aquele monte de roupa e ela já entra em crise que ela tem que escolher a roupa dela. E ainda, se a gente faz uma crítica, né? Geralmente sempre é construtiva. Não, ela tem a personalidade forte. Nossa, ela vai ser igual o pai, a mãe. Aí busca lá nos antepassados. Eu tenho preguiça. Você tem que ensinar, Sim, né? Para poder ter, sim. eles terem ali aquela questão de poder ter opção de escolha. Sim. Mas tem hora que não Mas é opção à de medida escolha. que vai Limite. crescendo, né? Exatamente. É É igual a questão da gente falou do comida. Ele vai equilíbrio. escolher ir pro McDonald's. Sim. E aí, muitas das vezes, vai pagar o McDonald's, que é mais fácil pagar o McDonald's do que ir lá fazer uma comida saudável. Exatamente. Né? Até porque eu não vou ter tempo pra fazer comida. E Exatamente. a criança vai ficando Exatamente. ansiosa, porque eu tenho que escolher. Ai, minha mãe mandou escolher. E ela já vai gerando Isso acontece nela. muito, Natália. Eu falo na questão de casamento. Às vezes, antigamente tinha muita questão de fazer ensaio com as crianças. Então, aí você pegava as crianças, descia o corredor da igreja, subia o corredor da igreja. Nossa, entrou lindo, muito bem, não sei o quê. No dia do ensaio, tava lá noivo, os pais da criança, a igreja vazia, sem luz baixinha, não sei o quê. No dia do casamento, tá a igreja É tudo o lotada, oposto. tem foto, tem Todos os filmagem, holofotes tem voltados. tudo voltado pra criança. Nossa, mas aí ela travou, não entrou, o que aconteceu? Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Que a criança travou. O que a É muita cerimonialista fez de função. errado? A gente tem a culpa é do culpa. cerimonialista. Então, tipo assim, eu peguei e falei assim, olha, eu não faço ensaio hoje em dia mais. E eu falo, às vezes eu costumo falar, dependendo da criança, eu falo assim, não fala com a criança o que ela tem que fazer, não pode achar que eu vou falar na hora que ela tiver que entrar. Então, a gente até meio que dá uma ignorada nas crianças, deixa ela ali do lado, quietinha. Na hora que ela vai entrar, fala assim, ó, você pega... Às vezes tem uma placa para entregar lá na frente, e a criança às vezes trava. Ó, você vai pegar essa plaquinha e vai levar lá na frente pro tio Rodrigo para mim. Só isso. A gente escuta muito, porque às vezes... Ó, você vai entrar, tem que descer assim, tem que sorrir, tem que... Queria muito A criança já contexto. fica, a criança já fica com aquela coisa Coloca na muita informação na cabeça. mente. Tudo que ela tem que fazer, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E a criança fica atordoada. Então, eu falo assim, ó, não, é só isso aqui, tá? Ah, então tá. E a criança desce, que é uma beleza. Depois que eu parei de fazer ensaio, as entradas das crianças melhoraram muito mais. Exatamente por essa questão. Deixa a criança, vai lá, só experimenta a roupa, não fala mais nada. Pronto, acabou. Agora, fica matutando com esse negócio da criança, que você tem que fazer, que você tem que ser assim, que você tem que escolher, que você... Não dá. É esse fardo que tá jogando em cima das crianças, né? É a responsabilidade de que, todo mundo tá me olhando. Aí, às vezes, os pais falam sem noção, né? Você tem que entrar bonitinho, ó. Eu paguei R$1.000 no lugar desse vestido. A menina tem 3 anos de idade. Ela nem Sabe sabe que é que é R$1.000. Exato, sabe? Você não pode... Como assim? Aí a criança já fica, puxa, eu não posso decepcionar meu pai e minha mãe. Senão eu vou ouvir que eu sou incompetente, que eu sou burra. É muito por aí. louco. É Por aí. Como ter um casamento sólido? Dá receita pra gente. Receita? Não tá na cartilha. Não tá na seria cartilha. maravilhoso. Se tivesse. Não tá na cartilha. Antes de responder, eu me lembro, a Juliana devia ter uns 7, 8 anos, e a gente tava voltando pra casa e ela tava bem triste. Eu falei, Ju, o que tá acontecendo? Eu tô triste, tal. É por quê? O que houve? Porque os pais da minha colega se divorciaram. E aí a gente conversou um pouquinho com ela, ela virou pra mim, eu dirigindo, a Nath sentada do meu lado, e aí ela falou assim, vocês nunca vão se separar não, né, papai? Aí eu olhei pra Nath e falei assim, Ju, eu não posso te fazer essa promessa, mas eu prometo que eu vou fazer sempre o meu melhor, que eu vou me dedicar cada vez mais, que eu vou melhorar cada vez mais, para que sua mãe nunca tenha vontade de me deixar. A Natália falou, eu também vou fazer o mesmo. Então, falei, Ju, respondendo sua pergunta, esperamos continuar juntos até que a morte nos separe. Amém. Construindo um relacionamento sólido através de muito diálogo, de muita paciência, de muito entendimento, de muita clareza, muita transparência. Eu não gosto da ideia de que
o meu celular tem senha e a Natália não sabe a senha do meu celular, porque eu acredito que se a gente divide intimidade, a gente pode dividir qualquer outra coisa. E aí a solidez do casamento vem disso, sabe? E aí nós trazemos o principal, né? Que eu creio que Deus na relação faz toda a diferença. O primeiro milagre que Jesus opera no ministério dele é num casamento. Na festa de casamento, o vinho tinha acabado e o vinho fala de alegria. Então aquele casamento estava fadado ao fracasso. Jesus poderia começar o ministério dele curando, ressuscitando um morto, por exemplo, né? Imagina como que ia bombar a rede social de Jesus, né? Se ele começa o ministério fazendo isso. Mas não, ele vai num casamento ali e restaura a honra daquela família. E a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então eu acredito que eu estou aqui fazendo a minha parte, a Nath é dela, e Deus como esse elo muito necessário no nosso relacionamento. Aí sim, a gente vai construindo essa base sólida para o casamento. E o casamento, né, a gente já falou, essa questão da confiança, como que eu me relaciono com uma pessoa que eu não confio? Né? Isso não existe. Então, você precisa ter confiança, precisa ter respeito. O respeito é um pilar no casamento. Porque a gente está junto aqui, aí Rodrigo sai aqui já gritando. Pô, não é respeito. Cadê o respeito? Tem que haver esse respeito todos os dias, o diálogo todos os dias, a gente entender qual é o nosso papel dentro do casamento, né? Qual que é a função da esposa, qual que é a função do marido. Peraí, vamos fazer... Não vamos inverter, não, vamos fazer direitinho. E isso vai construindo um relacionamento sólido. As né? linguagens também, sim, né? Sim. A gente brinca muito na questão das linguagens do amor, né? As 5 Era linguagens. Nossa próxima questão em falar sobre. Pode perguntar. Não, então, mas pode falar sobre, já iniciar. É interessante que eu e o Rodrigo, a gente tem, né, uma linguagem parecida, que é o tempo de qualidade, mas a primeira dominante do Rodrigo é toque físico. Eu não gosto que me toque. Eu não gosto de ficar tocando. Então, isso é algo que, caramba, como que vai funcionar isso, né? Porque o Rodrigo, ele gosta de fazer... Eu lembro quando a gente namorava, ele pegou minha mão assim... Ele esfregava e eu falava, meu Deus, esse menino vai arrancar minha pele. E eu tinha horror. Dramática, né? Não, e eu tinha horror. Mas quando a gente não conhece, a gente fala assim, conversa comigo, mas não põe a mão. Não me encosta. Por hora não. Depois a gente deixa, né? Mas por hora abraço. É aquele abraço. Opa, foi... Me abraça. Rodrigo, 40 segundos. 40 segundos de abraço. Dá 10 segundos, já estamos batendo assim. Chega. É igual luta, né? Que você vai pra largar. Tipo, tá bom, já foi. Então, assim, eu não gosto de tocar. Mas o Rodrigo gosta de ser tocado. Caramba, ele gosta. Então, deixa eu fazer... Essa é uma linguagem. Essa é uma linguagem. Deixa eu fazer isso por ele. Deixa eu tocar nele. Então, faça um carinho, dou a mão, ando abraçada. Por ele, não por mim. Por mim eu não andaria, mas por ele eu faço, né? Sabendo que isso vai fazer com que ele se sinta amado. É importante para ele, né? Sim. E aí, só um parênteses rápido. Não é a ideia de você se anular completamente, não. tá? É entender que a gente precisa ceder em alguns momentos, até mesmo porque se eu faço para agradar a Natália, ela vai fazer para me agradar e tá tudo certo. Uma troca troca a proposta maravilhosa. do casamento não é ser feliz, é fazer o cônjuge feliz. E não é pesado. Ai, meu Deus. Vou ter que ir lá fazer um carinho. Não é pesado, né? Tipo assim, é algo que eu consigo fazer. Não gosto que fique fazendo em mim, tanto que ele não faz muito carinho em mim, porque bonitinho. Porque eu não gosto de agarramento. Aí a Juliana ama, ela vem e me abraça, eu falo, abraça seu pai, que seu pai gosta. Então, tem essa questão, né? E eu já tenho a questão do ai, meu Deus. Atos de serviço. Eu amo que façam por mim, porque eu amo fazer para os outros. Né? E, só que quem tem atos de serviço como a primeira linguagem do amor é aquela pessoa que fala assim, você vira para mim e fala assim, Natália, o que você quer de ajuda? Eu vou falar assim, nada. Mas eu quero que você me ajude. Mas eu não quero que você me pergunte o que é. Faz. Mas que seja uma ajuda involuntária. Isso. Eu gosto também. Não me peça para... Exatamente. Eu falo, poxa, legal, o Rodrigo fez. Eu me sinto amada por isso, né? E aí é bem interessante. Essa é a segunda linguagem. A gente tem tempo de qualidade, Sim. presentes, palavra de afirmação, toque fixo e atos de serviço. Isso. Lá em casa, quase que a gente não tem presente, né? A Juju que tem... A Juliana, a linguagem dela, uma delas, né, é presente. Todos nós temos todas, né? Exato. Só que umas são mais... Sobressaem mais que as duas, outras. Né? São as mais predominantes. São as mais predominantes. Então, assim...
lá em casa eu tenho atos de serviço e tempo de qualidade. E o Rodrigo, toque físico e tempo de qualidade. Então, a gente... Dá uma legal. balanceada. Os dois têm tempo de qualidade. Beleza, vamos ficar junto, vamos olhar no olho, vamos conversar, vamos ter esse E tempo. a palavra de afirmação fica pra Juliana. Fica pra Juliana. Fica pra ela. Ela é aquela pessoa que ela precisa ouvir assim, nossa, você fez legal, hein? Parabéns, ficou bom, hein? Ela, ai, que bom. Você tá bonita, hein? Nossa, ela gosta disso. Ela gosta disso. Eu sou meio igual você, assim, não gosto que fica me tocando, tem pavor que fica me agarrando, fica falando, nossa, você tá linda, nossa, você tá não sei o quê. Eu escuto meio que qualquer coisa que você falou e continuo o que eu tenho que fazer, sabe? Hoje eu falo assim, nossa, agradece pelo menos, não sei o quê. Eu falei assim, sabe? Ok, vou Pra mim não agradecer. faz a diferença, eu não sou apegada a essa questão aí, não. Eu vi uma vez que você postou, Rodrigo, tão ocupado em fazer para ter, deixou de ser. Inicialmente você chegou até a falar um pouquinho sobre, mas Sim. fala mais pra nós. Fala sobre isso. Lê a frase de novo, por favor, que ela é profunda, né? Essa frase é Tão interessante. ocupado em fazer para ter, deixou de ser. Eu penso que a gente... Imagina uma pirâmide, e a base dessa pirâmide precisa ser o ser. Se eu sou, eu faço. E porque eu faço, eu tenho. Só que eu vejo uma inversão nessa pirâmide hoje. É como se a gente estivesse tentando sustentar essa pirâmide apoiada aqui, sabe? Ela não vai ficar Não tem firme. aquele equilíbrio. Você tem que ter. E o que a gente mais vê na internet hoje, nas redes sociais? Ah, o seu primeiro milhão antes dos 30. Eu falo, pô, tô frustrado então. Ai, meu Deus. Já era. Passou a oportunidade. Pode ser esse dos Eu que vou fazer 40. 42 esse mês, hein? Pode ser esse dos 50. Então, sabe, mas você tem que ter. É sempre esse apelo muito grande para ter as coisas. E como que você tem? Fazendo. E nessa questão, eu vejo muita gente perdendo a essência. Eu vejo muita gente deixando de lado o principal. Deixando de lado princípios, valores que deveriam ser inegociáveis, mas eu tenho que ter isso. Então, para ter, eu passo por cima de qualquer coisa. Eu faço o que tiver que fazer para ter isso, para ser aceito, às vezes por gente que a gente nem gosta. Então, nessa ânsia do ter, eu percebo muita gente se desconstruindo. Muita gente se perdendo. E aí, se eu me perco, se eu me perder, eu tenho certeza que eu perco o meu casamento, que eu perco a minha filha, que eu perco os meus amigos. A Juliana me perguntou outro dia, papai, você tem vontade de fazer outra tatuagem? Eu falei, tenho. Ela, o que você vai escrever ou o que você vai desenhar? Eu falei, tenho vontade de escrever, perca tudo menos a si mesmo. Ela parou, ficou mastigando, né? Como assim? Eu falei, Ju, porque se eu me perder, eu perco você, eu perco sua mãe, eu não posso deixar de ser, sabe? Porque se eu for, eu entendo o que eu tenho que fazer. E fazendo, o ter é consequência. As coisas que chegarão... Por exemplo, estar aqui hoje, eu creio que é uma consequência. Ter a oportunidade de estar aqui, participando desse podcast, é uma consequência do que somos. Respondi sua pergunta? Respondi. Totalmente. Qual que é a diferença do meu casamento para o nosso casamento? Essa questão da individualidade e do conjunto. Quando a gente casa, né, a gente entende que agora nós somos um. Nós somos um. E eu preciso ser um com o Rodrigo e ele ser um comigo. Pô, mas peraí, como que 1 mais 1 dá 1, né? Que conta é essa? Né? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Então, a gente entende que a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Então, o casamento não é meu, porque não é do meu jeito. E o Rodrigo abrir mão de outras coisas, porque o casamento não é do jeito dele. E a gente forma o casamento do nosso jeito. Né? Vai ser a nossa casa, vai ser a nossa filha, vai ser o nosso casamento, o nosso dinheiro. É tudo nosso, não tem meu. Não tem mãe, tá, Natália? Não tem. Ai, meu Deus. Não tem. Não tem. Mas essa questão de entender que tudo é nosso, não é meu, porque não é do meu jeito, é do nosso jeito. É uma construção conjunta, né? Sim. Não é individual. Abrir mão dessa questão da posse, né? O pronome possessivo tem que mudar, não é meu, nem seu, é nosso. E aí a gente vai construindo isso junto. São os nossos problemas, são as nossas dificuldades, são as nossas conquistas. E aí, porque no casamento não há espaço para individualidade. Ah, eu quero ter minha privacidade, então não casa.
sabe? Ah, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Então fica solteiro. Simples assim, Depois que eu casei, eu entendi que algumas coisas que eu fazia quando solteiro não dava mais pra fazer. Agora a gente precisa modificar. Só que, eu não quero, então fica solteiro, é melhor. Mas aí tem que ter um entendimento também que com estar com o outro, aí você vai buscar outras vivências, Exato. outras vontades, outros desejos. Então, assim, você tem que deixar alguma coisa de lado. Sim. E é o que você falou, se não quer deixar, aí solteiro. Melhor que tá tendo ser solteiro, se você quiser viver dessa forma. Mas por que não estar junto com o outro, fazer essa construção, buscar uma pessoa bacana, legal, que tá ali naquela construção toda, né? A E Bíblia é fala sobre muito importante. deixar pai e mãe para se unir à sua esposa, ao seu marido. Deixar pai e mãe é deixar o primeiro núcleo que a gente conhece, proteção, afeto, provisão, tudo. Então você deixa algo extremamente necessário para construir algo necessário também, para que isso continue, sabe? Então, se eu estou disposto a deixar meu pai e minha mãe, será que eu não estou disposto a deixar uma outra prática, um comportamento para Por que não? agradar e satisfazer a minha A gente esposa? volta lá no início, que a gente falou das prioridades. Beleza, eu conheço o Rodrigo. Se eu conheço o que ele quer, qual que é o propósito dele, quais são os valores. Beleza, então dá pra gente seguir junto. Eu amo esporte. A gente joga futebol junto, a gente joga vôlei junto, a gente joga tênis junto. Então, a gente pratica esporte juntos. O Mas é Rodrigo... bom você voltar a falar nisso novamente, porque é isso que todo mundo... A gente tem que colocar todo mundo para pensar. Estar com alguém hoje, olha para ele ou para ela e assim, vamos ver se vale a pena de fato. A gente tem que conhecer melhor e a fundo para tomar decisões. Senão, não adianta. Você vai se frustrar lá na frente. E frustra. E às vezes o pessoal fala Infelizmente. assim, vê alguém, mas você tá solteiro até hoje, tá encalhado. Eu costumo dizer que encalhado não é quem tá solteiro, encalhado é quem casa mal. Principalmente se você entende o princípio de que o casamento é até a morte. Então, se eu casei mal, aí eu tô encalhado, eu tô enrolado, eu tô lascado na vida. Mas quem tá solteiro, às vezes tá bem melhor, porque... Com certeza. Ainda tem como ter Exato. o princípio ali de tentar achar, né? E sem essa pressão, porque, novamente, né, a sociedade pressiona, as pessoas pressionam. Ontem a gente brincava com uma amiga nossa, né, ela falando questão de filho, vamos lá, você tem que ter filho também e tal, mas aí, não, no seu tempo, quando você entender que é o momento... Se achar que for e tal. necessário. Quando você é solteira, a pessoa fala assim, e aí, quando você vai arrumar um namorado? Só vai subindo o processo. Você namora. E aí, já noivou? Quando que vai ser o noivado? Quando que vai casar? Quando que vai ter filho? Você, peraí, gente, calma aí. Aí você tem um filho, Deixa eu quando que vem o respirar, próximo? Será que eu quero? Quando vem o irmão, Ih. né? Exato. Vocês devem ter escutado muito isso, né? Muito. Até hoje. A gente tá com 2 sobrinhos de 11 meses, aí toda hora chega um abençoado e fala, e aí, vocês vão animar ter um pra vocês? Vocês vão arrumar ter outro filho? Eu falo, não, já tá bom, eu tenho 2 sobrinhos agora, na hora que fora eu devolvo pros pais, tá ótimo. Melhor coisa. Maravilhoso. Né? Essa é a melhor coisa. Mas, Essa é a melhor coisa. sabe, sempre tem essa pressão, sempre tem, vamos lá, você tem que fazer. E assim, e as pessoas querem viver a nossa vida pra gente. E aí não dá. E quando a gente dá essa abertura, é muito perigoso. Porque a gente vai ter que ficar dando satisfação pra um monte de gente. Aí eu falo que o inimigo tá sempre nos rondando, querendo uma brechinha. Sim. Se a gente deu uma brecha, ele invade, toma Exato, conta. né? Não precisa de muito, não. Não, uma é brechinha. pouca. Eu penso num navio enorme, que se você se permitir um buraco ali, começa a entrar água, daqui a pouco aquele navio afunda. Então não precisa necessariamente ser algo enorme. E o casamento geralmente são essas pequenas brechinhas. Esses pequenos detalhezinhos que, isso não tem nada a ver, não. Vai Não, deixando. amanhã a gente resolve isso. Não deixa para amanhã. E é uma outra coisa importante para a gente refletir também. Tem um texto bíblico que fala, não se põe o sol sobre a ira de vocês. Ou seja, se a gente se desentendeu, a gente discordou de alguma coisa, vamos resolver hoje. Não vamos deixar para amanhã, não. Porque amanhã virão outros problemas, virão outras dificuldades. E a gente acaba deixando. E aí, geralmente, quando explode, fala assim, mas você está explodindo por causa disso? Não é por causa disso. É porque já tem tanta coisa acumulada. Vai acumulando. Quando eu preciso falar alguma coisa mais dura, mais séria com a Natália, e eu percebo que não é momento ainda, eu falo, amor, agora eu não vou conversar. Me dá licença, deixa eu sair. Eu saio, vou dar uma volta, vou jogar tênis, vou dar umas raquetadas lá. E aí, depois eu volto, vamos conversar. Agora a gente pode conversar como adulto, agora a gente está com a cabeça no lugar. Tirou aquela pra tensão, aquela resolver. adrenalina toda, né? Exato, porque quando a gente está de cabeça quente não é hora de tomar decisão. Às vezes Nunca a gente pra nada. fala alguma coisa, a gente decide alguma coisa num momento de raiva, num momento que a cabeça está quente, e aí se arrepende o resto da vida. Por causa de uma decisão impensada, por causa de uma fração de tempo,
A gente se arrepende disso. Às vezes por eu prefiro muitos perder 1 minuto ali da vida do que a vida toda, né, nesse 1 minuto aí. Então, às vezes, Exatamente. parar para pensar, raciocinar. Sim, e ajustar isso, sabe, Roberta? A gente, desde o namoro, a gente pratica esse princípio. Às vezes, no namoro, aconteceu alguma coisa... não, então tá, beleza. Amanhã a gente conversa, bora pra casa. Não, peraí, não vamos embora pra casa ainda não. Antes de montar na minha bicicleta e ir embora, eu falo, peraí, vamos conversar, vamos resolver isso. A gente não vai deixar Teve virar um dia. uma pergunta de internauta que fez lá no Instagram. Se vocês foram o primeiro namorado um do outro. O Rodrigo foi meu primeiro namorado. Único. Né? Ele Eu não. não. Ele não foi o primeiro. É engraçado a Juliana. Ai, quantos namorados você teve? Melhor não fazer contas, filha. Aí eu falo assim, Ju, seja igual a mamãe, um namorado. Mas eu pedia muito a Deus, eu falava com Deus assim, falava, Deus, eu não quero ter um monte de namorado, porque eu via minhas primas chorando porque terminava com o namorado, e eu falava, eu não quero isso, eu quero ter um namorado e com ele eu quero casar. E aí o Rodrigo apareceu, eu não queria nada com o Rodrigo, foram 8 meses, ele insistindo e persistindo, né? E aí, até que eu falei, beleza, vamos namorar. Aí, né? Vamos Vamos ceder, né? Vamos ceder, vamos Tudo que é namorar. difícil, a gente dá mais valor, Ah, né? certamente. Aí a gente namorou 2 anos, casamos e foi. Maravilhoso. E tá Foi bom, fluindo. tá fluindo. 15, né? 15 17 cada. juntos, Isso. né? A Natália não é a minha primeira, mas é a minha última namorada. Que bom. Então, vamos Maravilhoso. parar a conta aí, né? Entendeu? Ainda bem que essa. parou. Vocês falaram um pouco bastante da Juliana, né? Como que a gente consegue virar o ídolo dos nossos filhos? Interessante. A briga é feia, é difícil, porque a gente está concorrendo com O mundo. a mídia, com o mundo, com tudo isso, né? Mas eu não sei, sinceramente, essa pergunta, assim, será que eu sou um ídolo para Juliana? Não sei. Não sei se não sou ou se ela não vai reconhecer e admitir isso, sabe? Mas me fez lembrar Mas ela te admira muito, Sim, porque, no sim. entanto, ela quer Cita um você sim. marido, como Não, uma isso é referência fato. de marido. Sim. né? Como exemplo, assim, Exemplo. eu creio que nós somos exemplo para ela. Mas é aquilo que ele falou, né? Como tem uma mídia e, nossa, Em volta, né? tem o fulano, tem o Beltrano. Então, assim, eu não sei se nós seríamos... Até que ponto, né? A gente até viu um vídeo essa semana falando que até os 10 anos de idade você é o ídolo do seu filho. Você é a pessoa mais Eu vi isso importante também. para ele. E depois passa um tempo, você já não é, porque já é um crushzinho da escola, aí vem um namoradinho, aí tem um artista da TV, um cantor, e aí vai mudando, né? influências. Exatamente. Aí até chegar no marido, aí acabou. Você nem Já faz mais parte. Nem lembra mais Eu- quem que é. Eu respondo essa pergunta não estando no lugar da Juliana, mas estando no lugar do Rodrigo filho. Que tem um carinho, uma admiração enorme pelo meu pai. Meu pai agora vai fazer 2 anos que ele faleceu, no dia 21 agora. E eu lembro que na hora do enterro do papai, eu olhei assim, eu comecei a minha fala dizendo o seguinte: o papai me ensinou que o super-herói não precisa usar uma capa. O papai me ensinou que um super-herói não precisa ser um cara gigante, fortão, mas ele me ensinou sobre ser alguém de princípio, de valores, alguém que sempre priorizou a família, que sempre amou, honrou, respeitou a minha mãe, que me ensinou meu irmão no caminho que a gente devia andar. Então, eu tenho o meu pai como meu ídolo, porque é um cara que não tinha superpoderes, mas ele tinha super qualidades e valores. Então, eu acredito que... Eu conheci, por isso que eu tô chorando. Uma velha incrível, né? Uma velha incrível. Não tem Não, jeito. quem conheceu? Então, assim, nesse lugar de filho, eu acredito que o meu pai nunca tentou ser um ídolo para mim, sabe? Mas ele simplesmente fez aquilo que ele entendia que tinha que fazer como pai. E aí, agora eu tenho a resposta à sua pergunta. Quero fazer pela minha filha, não para que eu me torne o ídolo dela, mas isso será consequência se eu fizer um bom trabalho como pai. Maravilhoso. Verdade. Vendo agora na parte de eventos, voltando para a nossa parte aqui de festa, de cerimônia, vocês já vivenciaram ou já viram algum caso assim, bizarro, uma coisa que Chamou a atenção de vocês, chamou a e atenção disse, num meu evento Deus. de casamento ou numa festa? Ah, já me chamou a atenção uma palavra de um pastor no casamento. Foi também. Nossa, foi terrível.
Conta pra gente. O pastor estava lá Ai, falando meu para os Deus. noivos, né? E a gente lá assistindo, bonitinho. E o pastor vira e fala assim... tem uma passagem na Bíblia que fala da lepra de Naamã, que Naamã foi um leproso e tal. E aí ele vira e fala assim, por que no casamento vocês vão descobrir a lepra um do outro? Eu falei, que é isso, meu Deus? Cara, em vez de incentivar o negócio, tá falando... né? E ele começou a falar da lepra. Foi bem intenso, né? Colocaram os noivos, eu pensava assim, eu não quero casar Eu não com quero uma casar. pessoa É, onde mas vai não, desenvolver mas uma lepra. Corta- corta aqui, né? Pela palavra dele, eu falei com o Rodrigo, nossa, se eu tivesse escutado isso no casamento... Eu não falei, teria "Peraí, casado." Você aceita? Não. Não, tô fora. Eu quero. Eu acho que essa foi a mais, assim, mais marcante, sabe? Porque toda vez que alguém pergunta sobre... Isso marcou mesmo, assim. E eu, tipo, o cara falou durante 1 hora, mais ou menos. A gente nem lembra o que mais Não que ele sei, falou, mas sei essa que- parte É o que foi, marcou, né? Foi. sabe? Muito, muito doido. Vocês casariam da mesma forma que foi feito o casamento de vocês ou vocês mudariam alguma coisa? A gente casou muito novo, né? Eu engravidei e aí a gente casou. A gente já tinha feito planos, né? Tinha até hoje, né? O esboço bonitinho de como seria o casamento. A gente ia casar num lugar aberto, né? Num gramado, assim. Com o tal. cerimonialista, né? Por favor. Com certeza. E aí a gente já tinha planejado. Só que acabou que eu engravidei e a gente casou na igreja. mudou, né? Ficou diferente. E aí a gente, não, beleza, vamos fazer assim, as prioridades já eram Viraram outras, outras. né? E a gente casou na igreja. Foi maravilhoso. Tinha aqui umas 500 pessoas lá. Era muita gente, era muita gente. E eu falei, meu Deus, eu nunca vi tanta gente assim. E a gente se sentiu tão amado, assim. Foi muito gostoso, mas acho que se eu pudesse fazer como a gente tinha planejado. Acho que eu faria. E a lua de mel? Vocês tiveram? Tivemos. Iriam para o mesmo lugar ou trocariam esse local? Não, trocaria. Fala Viu por pra Cabo quê? Frio. Cabo Frio não. Ainda bem que não foi pra Piúma, né? Naquela época não tinha GPS, vão de mapinha aí, toda Ai, hora meu se Deus. perde, roda e roda. Foi muito engraçado. Foi legal, mas eu mudaria também, eu mudaria. A gente estava até pensando nisso, né? A gente tem vontade de fazer, tipo, essa segunda lua de mel, de ter esse momento nosso, assim, que é extremamente necessário, Sim, né? sim. E aí um lugar que atrai muito a Nath, e me atrai também, né? São os canyons lá em Santa Catarina. Maravilhoso. Tambezinho, né? Lá é um lugar que a gente tem vontade de, assim, pensando no Brasil. Fora do Brasil, eu tenho vontade de ver a aurora boreal, lá na Islândia e tal, alguma coisa assim. Verdade, massa. legal. Futuro próximos, né? Exato. Aproveitar. Essa ideia. Vai juntando, Com vai certeza. juntando. Antes de finalizar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, Mas já? parece que não, Passa, mas né? nós estamos aí, eu acho que é 1 hora e alguma coisa, já batendo um papo. Eu vou falar um pouquinho dos nossos fornecedores de novo e depois vou fazer com vocês um bate-volta. Qual tinha lá na Xuxa? Vou jogar uma palavra e você vai me falar o que vem na sua cabeça, tá? Então, a gente não pode esquecer da Beltlock, que é o nosso fornecedor, né, Júnior? Maravilhoso. Que nosso amigo energia. Diego. Energia é fundamental para o nosso funciona- evento. Sem Beltlock, Não tem. não tem. Não tem Não tem evento. casamento, não tem nada. Não podemos esquecer também da Soniele, que trouxe os nossos bem casados Vocês vão aqui levar hoje de pra forma casa, vão saborear de artesanal. forma Tudo artesanal. Tranquila, porque Eu tô quase é abrindo aqui desde a hora Pra que poder ver. Eu tô me segurando. É aqui. maravilhoso. Nós somos Depois eu vou mandar pra vocês suspeitos. levar pra Ju. Show. Não podemos esquecer também da Evergreen, do Renato, que fez a nossa vinheta, que está presente nos casamentos, para vocês poderem contratar e fazer a filmagem do casamento de vocês. E também da Terno, que é o nosso patrocinador, que está aqui hoje Que eu estou patrocinando o aqui Júnior. extremamente alinhado. Vestido, todo maravilhoso. chique. E a Terno também, lembrando que a Terno está agora com uma loja específica para formandos. Então, você também que vai formar, não só casar, vai lá na Terno. Então, vamos lá para a gente finalizar. Vou começar com o Rodrigo, depois passo para você, tá, Nath? Não, pode ir com ela. Eu como dela. Os 80%, então. Isso, vai. Perfeito. Ai, meu Eu vou Deus. falar e você vê o que vem na sua cabeça. Amor, Deus. carreira, Carreira. Propósito. família, Tudo. projeto, Projeto. Família. felicidade, Amor próprio. Deus, Deus é mais que tudo, é a essência da vida. uma derrota,
Uma derrota. Aprendizado. Uma vitória. Felicidade. Quem é a Natália hoje? A Natália hoje é uma mulher apaixonada por Deus e pela família e que eu abro mão de mim, né? Às vezes até demais, por causa da minha filha e do meu marido. Essa é a Natália. Vamos lá, Rodrigo. São perguntas diferentes, né? É diferente. Amor. Deus. Trabalho. É uma palavra? O que vier na sua cabeça. Palavra. Olha os Uma 80. frase. Ó, uma frase. Tá. Não, trabalho tem a ver com dignidade. Filhos. Continuidade, sabe? Mais que parar em mim, continuidade. Viagem. Aproveitar a vida. Dinheiro. Um meio para realizar os sonhos. Amigo. Algo raro, Deus. a fonte e a razão da minha vida. Uma maior conquista que você já teve. Natália. Quem é o Rodrigo hoje? Rodrigo é um filho de Deus, apaixonado por ele, apaixonado por pessoas, que quer de alguma forma deixar um legado, sendo relevante por onde passar, compartilhando essa mensagem de fé, de amor, de esperança. É isso, Rodrigo. Maravilhoso, né, Roberta? Ó. Estamos Riquíssimos, muito riquíssimos. felizes em receber vocês aqui, importante. Eu estava nessa expectativa de a gente conversar sobre, porque vocês são um retrato de família, de construção, de empreendedorismo. Então, assim, é o que todo mundo precisa. E levar o outro a colocar-se para refletir, pensar em si, amor próprio, né, Natália? Como você mesmo disse, eu acho que é extremamente importante. E quando há uma troca com essa construção e você chegando ali para viver em comum, você não está entregando só seu amor, o seu tempo, a sua vida, mas está entregando também o seu psicológico, o seu emocional, e isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que saber, de fato, com quem a gente está querendo construir o A2. E a gente tem que levar muita coisa em consideração. Então, a gente está colocando todo mundo para pensar, pelo amor de Deus, ouve e assiste muitas vezes o nosso podcast. Dá seu like, dá dá seu seu like. curta lá bastante, porque é isso. O que a gente precisa hoje, de fato, é parar, pensar, fazer uma análise interna. Nós, quem somos nós? Para saber como você vai apontar para o outro, falar do outro, ou se temos até competência para falar do outro, porque muitas vezes as questões estão em nós. Então, a gente realmente está muito feliz em vocês estarem aqui presentes e todo mundo vai ganhar. Vai ser maravilhoso. Vamos falar dos nossos futuros patrocinadores que queiram fazer parte desse projeto maravilhoso. Você, prestador de serviço, coloca a sua marca aí com a gente, entre em contato com as nossas redes sociais, o @Descomplicando com JR. E breve, muita coisa boa por aí, né? Só novidade, só novidade. Maravilhoso. Então não sai daí e a gente te espera no próximo episódio.